Reflexão do dia 24 de abril de 2025. Páscoa do Senhor, quinta-feira. Santo do dia, Santa Maria Isabel Resblad e seu retorno à fé católica, cor litúrgica branca. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Século XIX, Suécia, Maria Isabel Hesselblad nasceu na Suécia em 1870, em uma família de fé luterana. Aos 18 anos, Maria Isabel decidiu emigrar para Nova York para ajudar financeiramente a sua família. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre eh, Johann Hagen. Graças a ele, ela abraçou definitivamente a fé católica e foi batizado no dia da Assunção de Nossa Senhora em 1902. Diante desta conversão à fé católica, junto a isso, uma experiência pessoal, né? Ela estava orando as pessoas recentemente falecidas no necrotério do hospital, quando de repente um jovem ressuscitou. Então ela entendeu também que seria usada pelo Senhor, né? Ela entende a extensão do seu dom. Desde então, se esforçou para levar novamente a ordem da Santa Brígida à Suécia e converter a sua cidade e o seu país, que conseguiu em 1935. Dedicou a sua vida à caridade concreta a todos, sobretudo com os necessitados e os mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com suas co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando a sua casa em um centro de distribuição de alimentos, roupas para quem não tinha nada. Santa Maria Isabel Hesselblad e seu retorno à fé católica. Rogai por nós. Na leitura de hoje, na liturgia de hoje, nós vamos ver na primeira leitura como que o povo fica assustado com aquela manifestação de poder, com a cura daquele homem coxo. Pedro, João e os demais apóstolos não perderam tempo, fizeram um discurso catequético, mostrando ao povo quem era Jesus nas Escrituras e também revelando e colocando para o povo como que eles tinham compactuado para que a morte de Jesus acontecesse. Na No salmo de hoje, é o Salmo 8, nós vamos ver o responsório que nos lembra, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Jesus ressuscitou, Jesus traz para todo o universo uma harmonia em seu nome. É interessante que no Salmo e também no Evangelho vai falar que todo aquele que se harmoniza, que todo aquele que aceita Jesus viverá eternamente. É o que fala então o Evangelho em Lucas, capítulo 24, 35, 48. Né? Quando Jesus se revela logo após a sua ressurreição, aos apóstolos. Lembra dos dois discípulos que estavam indo, né, caminhando de volta para casa, para Emaús, quando Jesus aparece em seu meio, eles voltam para anunciar tudo aquilo aos apóstolos. De repente, Jesus aparece na sala, do nada, com as portas trancadas, né? E explica aos apóstolos todas as Escrituras, revelando a grandiosidade da sua ressurreição. Vamos ouvir agora com atenção a palavra de hoje e deixe que essa palavra transforme o seu coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu?
Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e os rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé do nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhes deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca dos seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Os apóstolos testemunharam para o mundo a ressurreição de Jesus. Dedicaram e entregaram-se totalmente a sua vida a Jesus Cristo ressuscitado. Até os dias de hoje, século XXI, né, 20 séculos depois da morte e ressurreição de Jesus, o, a igreja permanece viva, testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, no versículo 39, quando todo mundo está assustado com aquela aparição de Jesus Cristo, né, ele fala: Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como os estáis vendo, eu tenho. Mas Jesus não ressuscitou no Espírito. Jesus, na ressurreição, ele acabara de falar com Maria Madalena: Não me retenhas, é necessário que eu vá ao Pai. Né? Para ir ao Pai é uma condição espiritual. Então Jesus ressuscita, sendo ele 100% Deus, como agora ele se manifesta em carne e osso. Mas isso não é a primeira vez que acontece em todas as Escrituras. O próprio Cristo também se manifesta, o próprio Senhor se manifesta também a Abraão, naquela três jovens que se aproximam da tenda de Abraão, justamente para manifestar a Abraão as profecias que o próprio Cristo fala no Evangelho de hoje, né? Ou na primeira leitura também é lembrado. Então, Jesus também não é a primeira vez que se apresenta em carne e osso. Ele senta com Abraão, ele come com Abraão e depois abençoa Abraão. Por isso que Jesus fala no versículo 44, depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei ainda quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura e disse: É assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados conversões e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunho de tudo isso. Agora eu quero com você relembrar a primeira leitura de hoje, quando Pedro e os demais apóstolos falam. No versículo 22, com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Aqui Moisés está falando de Jesus. Quem não der ouvido a esse profeta será eliminado no meio do povo. Sim, o Senhor há de voltar a julgar os vivos e os mortos. Aqueles que ressuscitarão com Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que ressuscitarem para o inferno viverão eternamente no inferno, serão eliminados do povo. E depois continua no versículo 24: E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Que dias? O dia da primeira vinda do Senhor, a sua morte de cruz, sua ressurreição e depois a sua volta gloriosa. Versículo 25 da primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos. Vós sois filhos do profeta e da aliança que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão, justamente naquele dia em que ele chega, os três
anjos, né, chegam e Abraão percebe que ele estava na presença de Deus. Então, ali eles estavam comendo com Abraão, assim como na aparição que Jesus aparece ali aos apóstolos no Evangelho de hoje. Lá, o próprio Deus fala para Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, né, eh, na ressurreição do Senhor, Deus o enviou, em primeiro lugar, ao povo de Israel para abençoar na medida em que cada um se convertia de suas maldades. Então veja, a ressurreição do Senhor Jesus é para todos. A graça de salvação é para todos. Mas na medida em que cada um se converte e se arrepende das suas maldades, eles têm direito à ressurreição do Senhor. Eles podem viver a graça da ressurreição. Por isso, é necessário, a exemplo da santa de hoje, Santa Maria Isabel Receblat, que nós realizemos com todos os esforços, junto com a igreja, a catequese, a informação, a oração. Não é justo deixar as nossas crianças jovens sem o conhecimento de Deus. É através do anúncio da palavra, dos retiros na igreja, para jovens, namorados, para casais, para viúvos. Então, a pastoral, serviços, movimentos reunidos no único objetivo, anunciar Jesus ressuscitado, para que se cumpra estas promessas das Escrituras. Porque para aqueles que recebem Jesus, conhece Jesus, se arrepende dos seus pecados, se converte ao Senhor, eles serão ressuscitados, né? Que a graça do Senhor nos alcance. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Relembrando o Salmo 8 de hoje. Então, que Deus possa, por ação do Espírito Santo e pelo nome de Jesus, nos enviar a sua paz. A paz esteja convosco, assim diz Jesus no Evangelho de hoje. E que possa causar em nós não espanto a paz de Jesus, mas o desejo de servi-lo com todo o nosso amor, para que almas sejam resgatadas para o Senhor a partir da nossa casa, da nossa família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. E o A Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de revelar para nós o que nos pede a Santa Liturgia diária. E hoje o Senhor está nos pedindo para que nós possamos viver a ressurreição de Jesus Cristo, anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, sermos agentes, protagonistas desta ressurreição, anunciando todos os dias, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja você também o anunciador da Boa Nova. Divulgue em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham viver a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.